Olá, muito bem-vindo ao canal. Novamente, agradeço a sua presença. Hoje, direto do estúdio Jornalista Mauro Nóbrega, mais um Vamos Conversar. E quem está retornando para falar sobre um outro assunto é a Fátima Regina de Oliveira. O assunto é polêmico, portanto controverso, chama-se Espiritismo e Espiritualidade. Tá ok? Depois da abertura, a gente volta. Fátima, muito obrigado por você retornar ao Vamos Conversar hoje com um assunto completamente diferente de educação. Você como professora, diretora de escola, hoje é um assunto que não tem tempo para terminar. Pois é. Que bom estar de volta. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, bater esse papo gostoso. E sim, é um assunto polêmico, é um assunto controverso, mas é um assunto que eu amo conversar, então, realmente, vamos lá. Estava faltando esse assunto, sabe? Estava faltando a gente conversar sobre esse assunto. Não é que está na moda, é que muita gente deixa de lado. Sim. Por causa das religiões, não é? Espiritismo e espiritualidade. Na sua opinião, tem diferença? Sim, completamente. O espiritismo, ele nasce, né, do estudo de Kardec, do decifrar da linha de pensamento do Kardec, que se torna uma religião, vamos por assim. E a espiritualidade não. A espiritualidade é tudo aquilo que engloba o espírito. Então, nós somos seres espirituais, né? Existe um espírito que está em nós, que é eterno, que, enfim, permeia a nossa existência. E aí, tudo que está ligado a esse espírito está ligado também à espiritualidade, com vertentes, com pormenores maiores, enfim. Aí a gente perde horas falando a respeito, mas existe diferença sim. E quando eu falo eu sou espírita, eu posso dizer que ou eu sou kardecista, ou eu sou umbandista, ou eu sou candombleísta, é uma situação. Quando eu digo que eu sou da espiritualidade, eu posso pegar um pouco de cada religião, daquilo que cada uma traz, e posso ter uma ligação diferenciada com Deus, vamos pôr assim. A espiritualidade, eu acho que em todas as religiões há espiritualidade. Sim, não é? Com certeza. E, logicamente, como você disse, o espiritismo também trata de espiritualidade. Sim, Agora, sim. Em 1890, o espiritismo estava no Código Penal, era crime. Graças a Deus os tempos mudaram. Mas um ano depois o Estado deixou de ser, começou a ser laico, exato, né? Exato. Essa mudança fez toda a diferença. Mas eles se encontravam nas catacumbas para poder fazer uma reunião. E é interessante que, assim, se você estudar, por exemplo, o cristianismo, quando ele nasce também nas catacumbas, né? Pois é. Os seguidores de Jesus, os primeiros cristãos se encontravam nas catacumbas porque eram perseguidos por causa das religiões ditas pagãs na época, enfim. Então, de alguma maneira, você tem um retorno. Eu digo que aí a questão da professora sempre retorna, né? Mas a história, ela é espiral, né? Então, ela está sempre se repetindo em momentos distintos, mas fatos marcantes acabam voltando sobre uma nova roupagem, sobre uma nova égide, mas eles voltam, eles retornam para nos lembrar de algumas coisas, trazer, né, um frescor, novas ideias, enfim. O espiritismo trata da encarnação e reencarnação, Sim. O que é um assunto proibido em várias religiões. Sim. Mas eles não conseguem explicar também, quer dizer, quando você morre, você vai para onde? Aí eu vou para o braço do Senhor. Tá bom, o braço do Senhor é muito longo, Sim. né?
tem muitas moradas Muitas na moradas na casa do meu pai. Coisa e tal, até entender. Sim. E o Espiritismo veio para explicar a vida de um modo mais fácil, é isso? Eu não sei se mais fácil. Eu acho que quando a gente pensa na possibilidade de reencarnações, você traz a necessidade de melhorar. Quando você fala de uma única vida, eu tenho a sensação de que você vai ter aquela coisa assim, se eu fizer nessa, muito que bem, se eu não fizer, acabou, e eu não tenho a possibilidade de me lapidar, eu não tenho a possibilidade de crescer, eu não tenho a possibilidade de me transformar. Então, pensar em reencarnações, num primeiro momento, traz essa possibilidade. Não que seja fácil, né? Porque, tá bom, então eu mato alguém hoje e a hora que eu reencarnar de novo eu vejo o que eu faço. Não. Você precisa de ter uma sequência, né? Nesse crescimento de pensamento, de atitudes, de querer o bem do outro, né? Então, a reencarnação, ela traz esta questão. Dentro da espiritualidade, já quem diga e defenda que nós temos, sim, uma única vida. Quando você se individua como espírito, uma única vida. Ora encarnado, ora desencarnado. Então, você não teria reencarnações. Você tem momentos que você vem para a carne. Então, nesta vida, eu, espírito, que eu não sei o nome do meu espírito, né, a minha identidade espiritual, nesta vida sou Fátima, você é Badu. Quando você volta a Badu novamente, ou para resolver os problemas do Badu, não mais. Você, espírito, vai ver o que você evoluiu nesta vida, e aí assumir um novo corpo, uma nova identidade e trazer, às vezes, algumas questões que você precisa, sim, repassar. Porque, como Badu, você não deu conta. Ou eu, como Fátima, não dei conta. Essa é uma vertente que vem sendo bastante difundida, inclusive. Antes de qualquer coisa, o Brasil se não for o primeiro, é o segundo país no mundo em número de espíritas. Sim. São Sim. 3 milhões, quase 3 milhões e 700 mil espíritas. Se eu não me engano é o segundo, né? Isso. E 30 milhões de simpatizantes. Sim. Quer dizer, são pessoas de outras religiões que acabam correndo para o espiritismo quando o calo aperta, né, para pedir alguma coisa, seja lá o que for e coisa e tal. Né? Exato. Então, e 42% dos católicos também gostam do espiritismo. Não é novidade. Não. Não é? Não. A encarnação ou a reencarnação, a vida é uma escola. Sim, com certeza. Eu tenho plena certeza disso. Nós estamos aqui para aprender. Na verdade, a gente vem se reconhecer e elaborar questões. Acho que fica talvez até um pouco mais fácil para entender. Então, por exemplo, eu precisava elaborar questões dentro do meu relacionamento com as pessoas. Eu escolhi uma profissão que me coloca diretamente em contato com pessoas. Então, eu convivo com as mais variadas pessoas diariamente, os alunos, os professores, enfim, e que vão se moldando. Eu aprendi muito nesta vida, com esta missão, vamos pôr assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é um pouco isso. Eu aprendi a não ser egoísta, porque quando eu me reconheço como gente, nesta encarnação, eu era muito egoísta. Eu pensava muito em mim, bem no meu umbigo, sabe? E aí, quando você vai para dentro da escola, você começa a perceber que se você for só você, não anda, não funciona. Você não é uma ilha, você não vive só para você. Aí você vai dizer, mas você só descobriu isso na escola? Não, eu descobri isso no convívio com as pessoas, mas o meu trabalho me trouxe muito isso, né? Ele traz essa situação. E dentro, isso é um exemplo, mas a gente vai passando
por situações durante esta vida escola, elaborando questões. E o que eu acho mais bacana disso tudo, quando você termina de elaborar uma questão, aquilo simplesmente sai da sua vida. Né? Algumas pessoas precisam de brigas, de términos doloridos, sentidos, e outras simplesmente vão. Então você elaborou aquilo, deu certo, finalizou, você aprendeu a lição que tinha que aprender, próxima. Quer dizer, você fica aprendendo e fica retomando algumas coisas que você não fez certo e te deu uma nova oportunidade de você refazer aquilo. Mais ou menos isso. Eu diria que assim, quando você está encarnado, a vida é uma professora muito dedicada, né? Se todos os professores fossem como a vida, a gente estava lascado, né? Porque se você não aprender aquela lição, olha os padrões que a gente repete. Isso é muito comum, né? Você vive uma situação e aí você acha que resolveu. Aí você começa uma outra situação e você olha e fala, nossa, mas parece que eu já vivi isso. Aí você, não, agora foi. Aí volta de novo e fala, caramba, o que eu não aprendi ainda? Então, se você olhar para a sua vida, tudo aquilo que repete padrão, de alguma maneira é a vida dizendo para você, olha aqui, você não aprendeu esta lição, você não olhou para este detalhe, você não olhou para esta questão. Às vezes você dá conta numa única encarnação, às vezes não, e aí você tem que trazer isso para ser elaborado novamente. Quando a gente morre, para onde a gente vai? Depende do que você acredita. Depende da religião que você está professando. Dentro das religiões católica, evangélica, enfim, né? Vamos esperar o julgamento, o juízo final, nos braços do Pai, enfim. Dentro do Espiritismo, a gente vai certamente para o umbral, para expiar ainda algumas coisas que tenham ficado, culpas, dores, medos, e aí depois para o hospital espiritual e, consequentemente, para se preparar para uma nova encarnação. E dentro da linha da espiritualidade, eu fiz um curso de psicanálise e espiritualidade, onde a gente trabalha muito a questão dos corpos que nos habitam, né? Nós, enquanto espíritos, temos 7 corpos por onde nós passamos. Então, você tem o corpo físico, o perispírito, o corpo emocional, o corpo astral, o eu superior, o corpo búdico, que seria aí a junção de todos as tuas encarnações, e o Atma, que é o todo, que é Deus. Então, cada vez que você desencarna, você faz esse processo até chegar no Atma, chega lá e ele te fala, volta. E aí você vai começar de novo um processo. Este processo, nesta linha de psicanálise e espiritualidade que eu estudo, ela trata de você ir para dentro de você. Então, você vai elaborar dentro da sua consciência o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, onde é o umbral, quais são as dores que você vai expiar porque você não deu conta de trabalhar aqui. Por isso, aprender. Né? Quanto mais você aprender, quanto mais você elaborar as suas dores, quanto mais você se sentir responsável por elas, menos sofrimento. Né? Quanto mais você limpar as suas mágoas, as suas raivas, as suas pendências, exato, menos você sofre. Essa é a linha, né, de trabalho da psicanálise e espiritualidade que eu acho que faz muito sentido. E que, numa das aulas que a gente tem, a professora assemelha isso ao processo do desencarne, pensando em Kardec, quando ele fala que você desencarna, vai para o umbral, fica lá o tempo que precisa, para o hospital espiritual. No hospital espiritual você começa a aprender e aí, consequentemente, você vai ser preparado para uma nova reencarnação. Quando você está nesse processo de ir para dentro, a primeira consciência é a sua. Então, o que você, consciência,
imagina como inferno. Fogo e ranger de dentes. Então quer dizer, é o que eu pensar que será. Dentro daquilo que é o processo de consciência que você desenvolve, sim. Então também não existe julgamento de ninguém, botando a sua consciência é o juiz. E eu vou dizer que nós somos juízes, algozes, aquele que pega lá o cara do cadafalso, né? Que corta a cabeça, o carrasco, enfim. Nós somos os nossos piores juízes. Porque a gente traz muitas questões para elaborar, Badu, e vai agregando outras. E em algum momento, eu não sei te dizer exatamente quando isso começa, e eu acho que a culpa é nossa, de adultos, que vamos colocar isso para as crianças, a gente vai ensinando a criança a julgar. Primeiro, gosta disso, não gosta daquilo. Então, esse julgamento, ok, todos nós fazemos. Eu gosto de pessoas que se assemelham ao Badu, não gosto de pessoas que se assemelham ao João. Tá? Ok. Mas o João é ruim? Independente. Não, independente desse julgamento de bom ou ruim. Então, assim, o que eu gosto? Eu gosto disto, Sintonia. Não gosto daquilo. Sintonia, sincronicidade. Quando eu faço esse julgamento, a gente começa a dar juízo de valor. Então, se eu gosto disso, isto é bom. Se eu não gosto disso, isso não presta, isso não é bom. E aí eu separo como se fosse uma prateleira e tudo que é bom eu ponho de um lado, tudo que é ruim eu ponho do outro. E não necessariamente aquilo que é bom para mim é bom para você. Existem aquelas coisas que são básicas de uma sociedade, julgamentos do próprio consciente coletivo, que a gente vai captando, enfim, mas a gente vai botando nas prateleiras, né? E aí, assim, eu olho para algo que eu gosto, que eu acho bom, como que você não gosta disso? É onde nascem as picuinhas, os problemas. Eu não consigo respeitar que você não goste. Como que você não gosta de água? Água é maravilhoso. Minha mãe não gosta. Né? Mas, assim, me incomoda o fato dela não gostar. Para que eu vou julgar a minha mãe? Ela só não gosta, é direito dela. E se eu respeito, eu passo a olhar, tá bom, eu gosto, então eu bebo. Você não gosta? Tudo bem, deixa aí, não tem problema. Quando a gente não faz isso, você vai angariando estas mágoas, esses ranços. E aí, onde isso fica? Não é na sua consciência? Que é no espírito. Exatamente. É para lá que você vai para elaborar tudo isso. Então, não seria um lugar físico. Sim. Né? Não tem um espaço físico. Uma vez eu me lembro de uma pessoa dizendo, não, porque o inferno é cheio disso, daquilo, do outro. Aí eu, tá, né? É o jeito que você acredita no inferno. Tá bom. E aí a gente vê filmes de inferno, e a gente vê, quando assiste Lúcifer e vê ele todo muito simpático, todo muito sorridente, todo mundo fica meio assim, oi! Até o padre Fábio de Mello tem uma brincadeira a respeito disso, né? Não sei se você sabe. Ele assistia Lúcifer e aí ele publicou no Facebook dele, acho que a gente assiste série e aí começa a ser simpatizante de Lúcifer. E o padre Zezinho ligou para ele, Fábio, tá tudo bem? Como assim, né? Porque brincadeira, uma bobagem em si, mas existem alguns tabus, alguns preconceitos desta situação de julgamentos que a gente faz, de coisas que a gente aprende. E depois que você aprendeu, para você desconstruir, é um processo dolorido, né? Porque você joga por terra tudo aquilo que você achou uma vida inteira. E como fica isso? Mas isso fica entre encarnações e reencarnações? Pode ser. Pelo que eu sei, o espiritismo não existe pecado, existe consequência. Sim. Não é? Sim. Então, o pecado, não existem dogmas, não existem diretores, não é?
Existem? Depende muito do lugar onde você vai. Não, sim. Né? Estou dizendo de um modo geral. De uma maneira geral, sim. Não deveria existir. Não deveria existir. Isso. Não deveria existir. Ninguém é professor de nada aqui, está todo mundo aprendendo. Exatamente, exatamente. Mas ficar na coisa mais básica, Fátima, nós nascemos numa família que nós escolhemos e que fomos escolhidos pela fomos família. Aceitos. Né? Muita gente fala, não, pai e mãe, antes de o filho nascer, durante o sono, são levados na espiritualidade e apresentados ao filho. Sim. Você aceita ou não aceita ser meu pai e minha mãe, não é? Sim. Então, e já toma praticamente conhecimento do que vai ser aquela criança. É por isso que muitas vezes, assim, existem brincadeiras hoje a respeito disso. Eu não pedi para nascer, não, você implorou, não pediu. Né? Então, a necessidade dessa questão de você ser grato por quem te traz a vida. Né? É uma das coisas que a gente tem estudado bastante, sabe, Badu, essa situação desses laços para que a encarnação aconteça. Se nós estamos aqui encarnados, não é acaso. Nós não somos filhos do acaso. Sim, não né? existe, né? Exatamente. Então, e para estarmos aqui, nós precisamos de uma rede de apoio anterior. Sim. Então, quando as pessoas, às vezes eu ouço gente falando, porque eu não aceito meu pai, porque eu não gosto minha mãe, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu olho e falo, puxa vida, a pessoa não entendeu nada. Você veio para aceitar mesmo. Exato. E aí é nessa hora que eu falo que a vida é uma professora caprichosa. Você vai apanhar até aprender a lição. Não vai voltar, jeito. vai voltar naquele mesmo lugar para você desfazer todas essas coisas. Ou vivenciar uma situação assim para aprender a lição na pele de quem sofreu o que você já fez. Às vezes acontece, né? O que se fala também, principalmente na questão da espiritualidade, quando você elabora questões, quando eu chamo de elaborar é essa situação de eu entendi. Então, por exemplo, eu tenho uma antipatia horrível por você, né? Não posso te ver, nossa, vou procurar e descubro que numa vida passada você me matou. Ou o inverso. Ok. Ou também foram desafetos no último grau. Isso. Houve uma morte, um desafeto, alguma coisa que seja realmente muito pesada. Que o espírito sente, não a pessoa. Né? Não é uma situação de, não fui com a cara dele. Não, é uma coisa que você não consegue explicar, porque as pessoas precisam entender essa diferença. Que é uma diferença, por exemplo, como a situação de estou triste, estou com depressão. Né? Então, hoje existe um modismo de achar que todo mundo que está triste está com depressão. É mais profundo. Então, eu não vou com a cara dele. Ele deve ter feito alguma coisa para mim na encarnação passada. Não, você não foi com a cara dele por uma série de outras razões. Né? Mas tem situações que parece que te amarram, né? Pega profundo. E aí você precisa elaborar isso. E esse elaborar é começar a desconstruir essa imagem e olhar pontos positivos. Como que eu vou achar ponto positivo naquela pessoa? Da mesma maneira que você acha os negativos. Porque não existe ninguém que seja só mal. Não é? O pior assassino do mundo tem uma mãe. E essa mãe certamente enxerga alguma coisa de bom nesse camarada. Exatamente. Então, assim, não existe só o ruim. Né? Não existe só treva. A treva só existe porque existe a luz. Sim. Não é? Então a gente precisa entender essas questões de uma maneira diferenciada. Como que eu consigo perdoar? Como que eu consigo elaborar uma questão de uma pessoa que de repente eu descubro que pode ter me matado numa vida passada? Porque se eu levar para mim essa questão e achar que nesta vida, nesse momento, nesse reencontro, você está olhando para mim com o mesmo ódio que existia e eu começar a alimentar isso, daqui a pouco quem toma um tiro é você. Como que eu vou lidar com isso?
o que aconteceu naquela vida que levou a isso? Será que eu era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Olha que coisa linda! E aí você, malvado, horrível, foi lá e acabou comigo? O que eu fiz? Né? Porque a gente tem uma mania de se vitimizar e achar que o mundo é contra a gente. Pois é, mas se for o caso, se uma pessoa interrompe a vida de outra, Sim. seja pelo motivo que for, ela está em dívida. Sim, com certeza. Né? E o universo vai cobrar, tá? Claro. Não tem conta que feche no negativo. É. Então, ok, aquela pessoa precisava morrer por quê? Porque a gente não sabe quais são as lições que uma morte pode trazer. Sim. A gente não sabe quais as consequências que uma morte pode gerar. Então, a gente não consegue ver o desenho todo, nós vemos parte. E dentro desta parte, a gente vai arrumando motivos ou desculpas para justificar aquilo que é melhor para mim. De novo, eu volto para a questão do julgamento, daquilo que é bom, do que não é, do que me agrada. Né? Então, tudo isso gera essa situação de você precisar elaborar questões, olhar para o outro e enxergar o humano. Né? O que nós somos neste momento? Seres humanos que estamos tentando nos tornar uma unidade, a humanidade. Eu vi um caso, um sujeito, 30 anos, 25 anos, uma coisa assim, estava saindo de uma danceteria na época. E estava vendo um assalto e ele tomou um tiro no peito. Ok. Esse que atirou, na verdade, tirou a vida de alguém. Sim. Só que na encarnação passada, ele tinha tirado a vida de alguém com um tiro no peito. Então ele estava fazendo o quê? Pagando Sim. essa dívida do mesmo jeito. Sim. Né? E sabe qual que é a pior parte? Que aí às vezes dá nó na cabeça de algumas pessoas quando a gente começa a conversar sobre isso entre amigos, enfim, tem gente que me olha meio torto. Ele escolheu vir tomar esse tiro no peito. Claro, ele precisava disso. Ele precisava elaborar isso. Ele precisava entender essa dor. Ele precisava se colocar no lugar daquele que passou por aquilo. Então, assim, é confuso e ao mesmo tempo é muito simples. Muito simples. O que é que você precisa aprender que você não aprendeu ainda? Quantas vezes você vai ter que voltar repetindo a lição? E as pessoas que vêm em condições físicas diferentes? Dentro daquilo que eu estudo, quando você faz o desencarne, que você volta para dentro da sua consciência, se o seu processo de dor for muito grande, você corre o risco de ir se mutilando. Você vai mutilando a própria consciência, você vai mutilando o próprio espírito e vai se ovoidizando, que é a situação realmente de se tornar um ovo. Quando você é resgatado desse processo, porque em algum momento alguém consegue entrar e tirar você desse processo, mas porque aí você já está mais pronto, ou porque você vai se perder de vez, você é convidado a elaborar uma nova encarnação. E quando você vai preparar essa encarnação, o único veículo que você consegue trazer para cá é aquele. Com uma deficiência física, com uma deficiência mental, com um aspecto estranho. Só que observe uma coisa curiosa. Quantas pessoas que têm deficiência física que nasceram com um problema muito sério, tristes, você já viu? Verdade. Quantas pessoas que têm Down, por exemplo, que são deprimidas? Eles estão sempre sorrindo, sempre felizes, né? Você olha algumas pessoas que são ícones aqui na cidade. Então, assim, você olha e a pessoa está sempre sorrindo, ela está sempre feliz. Ela é tão grata por essa oportunidade de elaborar aquilo, de sair daquele processo de degradação que ela vinha passando,
que ela não traz essa mágoa por ser assim ou assado, ela vem para elaborar aquilo daquela maneira, num processo de gratidão muito profunda, de ser agraciado mesmo com a vida, com esse processo, com a nova encarnação, por aprender através daquilo que algumas pessoas acham que é dor profunda, né? Eu estava vendo também dos excepcionais, dos especiais, eles têm 5 minutos de lucidez e que eles realmente sabem, relembram quem foram e o que fizeram, não é? Mas diante dos problemas físicos, o glote, língua, boca, eles não conseguem falar. Sim. Não é? E depois passa. Então eles têm aqueles momentos de raiva, chutam, brigam, depois eles se acalmam. É como se quisesse mostrar, falar assim, você está assim por isso. Sim. Não é? E depois passa, ele para o esquecimento. Exato. E termina a vida dele. Ação e reação. Sempre. Sempre. Sempre, sempre. Você não joga. Eu gosto muito dessa analogia. Se você jogar uma bola na parede, ela vai voltar para você com a mesma intensidade que você jogou. Então, pensa, né, no tamanho da bola que você vai jogar na parede e na força que você vai pôr. Porque a probabilidade de você tomar uma bolada na cabeça, na cara, é grande. Fátima, vamos voltar na coisa mais simples. Tá. Encarnação, reencarnação. Ok. Nós encarnamos e reencarnamos várias vezes. Sim. Podemos dizer que 200 vezes, 300 vezes. Se for, por exemplo, eu estava lendo também, que nós temos em média, depois que partimos dessa vida, diz que para melhor, né? Nós ficamos entre 50, 70 e 100 anos. Então, essa questão do tempo, ela é um tanto quanto delicada. Quando nós deixamos a carne, a temporalidade nos deixa. Então, o tempo, para nós aqui, pode ter passado 70, 100 anos. E lá? Mas se é mais parado, ele deve fazer muito mais ainda. A gente aproveitar muito mais. Pode ser. Não pode? Ou aqui então, é paradão mesmo, então. Então. Mas lá embaixo está correndo. Não, mas aqui tá bom. É mais ou menos isso. Talvez. É difícil de falar dessas questões de tempo, quanto tempo leva, porque realmente são questões polêmicas. Se você pegar a física quântica, e aí é uma outra vertente muito interessante, inclusive, sobre a questão dos multiversos, tem 500 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, neste momento, depende da faixa que você estaria. Nós estaríamos na pré-história e num futuro, sabe Deus quando. Né? Então, talvez por isso não tenha a temporalidade. Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo em vários multiversos que já são possibilidades apontadas pela física, enfim. Tá, mas eu estou falando assim de uma coisa mais próxima ao globo. Sim. Que teria o mesmo horário, que teria o mesmo sol, sabe, a mesma lua. Tá, Pode acontecer de você ter um intervalo aí de 70, 100 anos, mas existem consciências mais prontas. E existe também a possibilidade de eu falar, não, eu não vou reencarnar. Sim. Vamos lá, você segura, vamos dizer assim, a sua encarnação por algum tempo. Mas dependendo daquilo que você precisa resolver, daquilo que você precisa elaborar, não tem muito como segurar. Então, depende do seu desprendimento, depende... Mas e o livre-arbítrio? Lá, sim. Então... Sim. Então, eu não vou assim, bom, eu não quero reencarnar agora, mas você tem que pagar tem umas dívidazinhas aí, mas agora não. Então, eu imagino que você vê amigos, parentes indo e voltando e você está marcando o passo ali, é mais ou menos isso? É por aí. É por aí. Tá. Nessa rede de proteção, porque assim, a gente não vive sozinho. Quantas pessoas te cercam aqui,
O mesmo que você tem aqui, supõe-se que no plano espiritual você tenha também. Verdade. Né? Então, esse ir e vir, às vezes você veio e alguém muito querido ficou. E aí existem pessoas que sentem uma saudade que não sabem dizer do quê. Sim. Né? Sim. Não estão em casa, não se sentem em verdade. casa, querem voltar para casa. É muito comum a gente ouvir isso. É verdade. E aí quando desencarnam, chegam no plano espiritual e aquela pessoa que supostamente era o alvo de toda a bem-querência e essa saudade muito grande, está encarnado. E não encontrou, né? Naquele momento, naquela circunstância não era. Então isso pode acontecer também. Mas o tempo em si, ele pode acontecer muito rapidamente, depende do grau de consciência do espírito que vai encarnar, da necessidade que ele tem de elaboração de determinadas questões e do papel que ele vai desempenhar. E ele pode aceitar ou não dentro da questão do livre-arbítrio, que nós temos lá. E aqui? Mais ou menos. Aqui Há controvérsias. Há controvérsias. Porque você sai desta vida, vai para uma melhor. Você não vai querer estar saindo de lá à toa, só precisa ter um programa de vida. Falar, olha, você tem que ir realmente, porque é mostrado isso, né? Mas você sabe, Badu, que assim, às vezes eu acho que essa questão de dizer, nós estamos saindo daqui para uma melhor, é uma maneira de você deixar menos denso. Por quê? Mas a verdadeira vida não é lá? Não sei, talvez. Não acredita nisso? Não é isso. É que assim, eu acho que você tem a oportunidade de estar encarnado e estar vivendo e estar aproveitando a vida aqui com essas pessoas, faça aqui ser o melhor lugar. É fim do tempo. Aí você vai para um lugar melhor. Porque senão a gente fica sempre vivendo para o amanhã. Entende? Então, não é que aqui seja melhor ou lá seja melhor. Eu vou fazer o meu melhor a cada momento, a cada instante, a todo dia que eu tiver de oportunidade aqui. Terminou aqui, eu vou fazer meu melhor lá. Lá é melhor? Não sei. Mas, Fátima, só o fato de você não carregar esse corpo material e você ser somente espírito, que é muito mais leve, não é melhor? Então, volta de novo na situação que a gente acha que sabe o peso do espírito. Então, o espírito é frio ainda e é aquoso, né? Né? Não é? Então. Em 1857, Murilo, faz favor, o Livro dos Espíritos, que é praticamente o índice da coisa, né? Sim. O professor francês Hippolyte Léon Denis Rivaio, que na verdade, botou um nickname nele de Allan Kardec, porque ele teria sido Allan Kardec numa encarnação anterior. Ele fala que o espiritualismo é uma crença na existência de uma alma espiritual imaterial que conserva sua individualidade após a morte, abstração feita da crença nos espíritos. É o oposto ao materialismo. Quem quer que acredita em nós, nem tudo é matéria, é espiritualista, mas não se segue por isso que admita a doutrina dos espíritos. Todo espiritista, que é uma vertente do espírita, é necessariamente espiritualista. Mas é possível ser espiritualista sem ser espírita, o que nós já discutimos. Sim. Né? O materialista não é uma coisa nem outra. Como são duas ideias essencialmente distintas, tornava-se necessário as distinguir por palavras diferentes, a fim de evitar qualquer equívoco, mesmo para aqueles que consideram o espiritismo como uma coisa quimérica. Ainda é necessário designá-lo por um nome especial. Isto tanto se faz preciso para as ideias falsas quanto para as verdadeiras, a fim de que nós possamos entender. Tá, tudo bem. O que eles falam sobre materialismo e espiritismo, que é o tema da nossa conversa.
Agora, em 1857, são 1.009 perguntas e respostas. 1857. Já se passou muito tempo. Sim. Se nós temos uma tecnologia aqui que é cópia do que existe lá, não é isso? As coisas devem ter mudado também. Sim. Lá. É por isso que nós estamos falando de física quântica. Pois é. E alguém não está pegando esse rabicho da coisa e está batendo muito nessa tecla antiga e aceita. Na verdade, as coisas precisam se assentar mesmo, né? É como se você pegasse um copo com água e terra, chacoalhasse ele vai misturar tudo, fazer aquela lambança ali, e aí você põe esse copo em repouso, então a terra decanta e você vai ver a água novamente. Eu acho que para tudo existe essa necessidade. Então, quando Jesus veio e viveu em terra e trouxe todos os ensinamentos, ele revolveu esse copo com água e terra, pôs lá para decantar. Decantou, nasce o cristianismo. Então, ele traz uma transparência novamente daquelas palavras que foram tão enigmáticas, tão emblemáticas, tão diretas, tão... Que sobrevivem até hoje. Exato, tão importantes, né? Que ainda, 2000 anos depois, ainda fazem história. Ele foi tão grande que... São 2 livros, né? 2 vezes histórias, antes e depois. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, isso acontece com o Espiritismo. Tem coisa que leva muito tempo para você decantar. Existem estudos anteriores que tratam da espiritualidade que se perderam, né? Que vão dizer dessa situação do ser etéreo, né, que nós somos etéreo ligado ao espiritual, e magnéticos, mediando no meio dos 2 universos, né? Então, precisava passar por tudo isso. Tem muita coisa acontecendo? Tem. Nós já temos, e causa polêmica isso, mas nós já temos anjos entre nós. Sim. Né? Então nós estamos preparando uma nova era, um novo momento, a partir de 2000, né? Uma nova maneira de pensar, de encarar o mundo, de enxergar as coisas, e ainda convivemos com pessoas que pegam em armas e dão tiro nas outras. E não acreditam, né, que foi a Lua. Exatamente. Então o negacionismo existe. E o futurismo, vamos chamar assim, também existe. Eu acho que nós estamos aí para entender e quiçá a gente consiga, né, com muito estudo, com olhares diferenciados, enxergar tudo isso. Mas é aquilo que eu falo, o grande problema é que nós, enquanto humanos, nesta encarnação que dura no máximo 120 anos, vamos pensar na pessoa mais velha, que nós temos notícia, eu não quero isso. É pouco tempo para uma história de quantos milhões de anos, né, do planeta, desde que nasceu, de que surgiu, que isso, que aquilo, enfim. Então, assim, você tem o homem surgindo na Terra um dia. Se você pudesse colocar toda a história da Terra, do nascimento do planeta até o surgimento do homem em um ano, começou no dia 1º de janeiro, vai terminar no dia 31 de dezembro, o homem surgiria no dia 31, lá pelas 6 horas da tarde. A nossa história é muito curta diante da história toda do planeta, de tudo aquilo que nos precedeu, dos reinos que vieram anteriormente, que aí você entra em outras questões, né? Mas nós estamos preparando um novo reino, e quando eu falo de reino, não de reinado, exatamente, mas existe uma nova modalidade de pessoas chegando ao planeta, trazendo uma série de inovações. Você vê as crianças que estão encarnando agora, né? É assustador. Uma criança com 1 mês de idade já sorri para você e já entende o que você está falando e tal. Eu só não passei 40 dias enfaixada da cintura para baixo, que minha mãe não era muito adepta disso, mas a minha avó paterna fazia isso com todos os netos.
Eu não tinha problema de coluna depois, Com né? certeza. Fazer o quê, né? Falando em Jesus Cristo, eu li também, Tá. e é uma leitura, eu não me lembro onde, porque eu leio bastante sobre isso, vejo bastante coisa, que Cristo demorou 3.000 anos para vir à Terra. Ele teve que se preparar de tal forma, porque a energia que ele tinha não era muito sutil, e ele ia Muito sutil, muito poderosa, né? muito poderosa, e ele ia colidir com a atmosfera Sim. do que nós vivemos, né? E aí, assim, esses dias atrás a gente estava conversando sobre essa questão, e aí chegamos também na questão da mãe, né? Sim, sim. Porque sim, imagina um invólucro, para trazer essa energia toda, ele teria que ter o mesmo calibre, né? sim. Então, quando se fala de Maria, tira o chapéu, né? Tira o chapéu. Tira o chapéu. Não é qualquer uma, Não. né? Mas a gente costuma dizer que porque essa necessidade, né, dele se preparar tanto, dele se adensar tanto, seria o mesmo que você pegar uma lâmpada dessas daqui do estúdio e colocar direto no gerador da energia da usina de Itaipu. Não sobra nem vestígio, explode, é muita energia. Então é a mesma situação. Precisa sair lá do gerador, né? E aí vai passando por usinas e cabos e postes até chegar aqui. Quando ela chega aqui, ela faz o papel dela. Ela ilumina, ela tira Não a queima. escuridão, não queima, enfim. Né? Impressionante, não? Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. O que ele representou para você? Para o Espiritismo a gente sabe que foi ele quem... Assim, acho que todo mundo que teve o prazer de ver o Chico em algum momento, seja assistindo na televisão, as pessoas que tiveram o prazer de convívio com ele ao vivo, são marcados pela energia dele, né? Pelo olhar dele, pela bondade que ele carregava. É nessa hora que eu imagino como deveria ser você passar perto de Jesus, né? Exato. Porque essa energia toda, ela se mostrava muito presente. E Chico era, assim, para mim, o exemplo da bondade, né? Da benevolência de um ser humano. Né? O quanto o ser humano pode ser realmente benevolente com o outro, consigo mesmo, né? De você conseguir olhar para suas misérias e falar, tá tudo bem, eu estou elaborando isso. Eu posso seguir, eu posso continuar, né? Eu posso ser melhor. Eu estava vendo um vídeo contando, as pessoas contando casos de Chico Xavier, e tinha diz que era um feiticeiro que tinha o quadro, um dia o quadro era ele e mais uma pessoa que desapareceu da casa dele. E ele procurava o quadro e coisa e tal, e não achava. Até que disseram para ele que, olha, estava com um feiticeiro tal. E ele foi até a casa do feiticeiro e pediu para que ele benzesse ele. O feiticeiro benzeu. Ele falou, posso voltar amanhã? O feiticeiro falou, pode. E ele voltou. Se benzeu. Eu posso voltar amanhã? Ele foi fazendo amizade com o feiticeiro. E ele foi vendo a vida do feiticeiro. Viu que havia necessidade de alimento, de roupa. Então, ao mesmo tempo que ele ia se benzer, ele levava todas essas coisas. Um dia o feiticeiro não aguentou e entregou o quadro para ele. Falou, chorando, desculpa, mas trouxeram esse quadro aqui para fazer mal para você, mas eu não consigo. Não é possível. Quer dizer, ele não discutiu, ele não fez nada. Ele foi lá se benzer e ajudou o homem acabou entregando o quadro para ele. Eu acho que uma das histórias que é atribuída ao Chico que eu mais gosto é aquela que ele precisa passar por uma cirurgia, acho que é isso, e ele está apreensivo, e aí Emmanuel chega para ele e fala, o que você tem, Chico? E aí ele conta que ele vai fazer a cirurgia e tal. E aí o Emmanuel fala para ele, você vai pegar um papel e vai escrever, isso também passa, e vai pôr na cabeceira da tua cama.
E todos os dias você vai olhar para essa frase, quando você acordar e antes de dormir, para que você se lembre que esse momento que você vai passar da cirurgia também passa, como os bons passam. Então, se você aprender a viver neste momento agora, lembrando que isso também vai passar, você sorve melhor a vida. Isso, para mim, é uma das maiores lições que eu tento colocar em prática. Então, esse viver o agora, né? Nós estamos aqui tendo uma conversa, é uma conversa polêmica, vai ter gente que vai ficar feliz, vai ter gente que vai torcer o nariz, vai ter comentário de todos os tipos. Vai ter gente que não pegou bem o fio da coisa. E vai falar do que essa louca tá falando. Ou esses dois né? já estão batendo papo sobre o quê? Exatamente. Né? Mas isso também passa. Então, ainda que todas as reações sejam muito complicadas, quando a terra baixar, a água volta a aparecer. Né? Então, eu acho que é isso que, para mim, né, fala muito do Chico, dessa situação, dessa confiança na espiritualidade, em quem cercava ele, né? Esse contato que ele tinha muito direto com o plano espiritual, né? Com os espíritos amigos. Impressionante. Esse pessoal precisava ler e ver alguns vídeos das pessoas contando quem era Chico Xavier como médium, como espírita. Sim. Impressionante. Mas a melhor dele é do avião, né? Fantástico. Né? O avião ia cair... E ele começou a gritar, e tinha um padre, coisa e tal, até queimando. Eu falo, por que você está fazendo isso? Nós vamos morrer, esse avião vai cair. Eu falei, e daí? Se isso acontecer, eu falei, mas eu não quero, eu também vou gritar. E o Emmanuel falou, então se seja educado, você morra com educação, não fica assustando ninguém dentro do avião. Exatamente. É maravilhoso. Fantástico, não? Mas é religião ou não o espiritismo? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu acho que é uma doutrina, né? Existem pessoas que tratam como religião. Você pode usá-la como uma doutrina e ter os aprendizados que você tem. Você pode usá-la como uma religião, se isso lhe faz ser melhor, que eu acho que esse é o grande objetivo de toda e qualquer religião que deve existir no planeta. Então, se a tua fé, se a tua religião não faz você enxergar o teu irmão como parte de você, você está precisando de uma religião nova. Meu entendimento. Sim. Né? E a doutrina espírita traz isso, né? De você enxergar o outro como parte de você. Sim. Filhos do mesmo pai, enfim. Mas isso as outras religiões também pregam. Aí é que está o grande lance. Todas elas convergem num só objetivo. Sim. Mas no meio discute-se se aquilo é pecado, se aquilo é pecado, isso aqui é do demônio, isso da... É uma bobagem tão grande que não leva a nada essa discussão. Né? Eu lembro de um momento, assim, eu e meu irmão, nós nos amamos profundamente e brigamos na mesma intensidade, né? Porque são dois arianos morando embaixo do mesmo teto, eu e irmã mais velha, enfim. E eu me lembro que uma vez... Porque assim, só para você entender um pouquinho da minha história religiosa. Eu nasci num berço católico, então eu fui batizada, crismada, enfim, né, todo o processo. Teve um momento da minha vida que eu achei que eu ia ser freira, fiz estudos bíblicos, enfim, tá. E aí eu vou fazer história. E de repente eu vejo toda a história da Igreja Católica sendo desfeita na minha frente. Acho que foi a primeira grande desconstrução pela qual eu passei, e eu perdi o chão. Falei, puxa vida, eu acreditei num monte de bobagens. Mas eu estava com 18 para 19 anos de idade, você não tem muito discernimento a respeito de tudo isso. E aí eu continuei a minha busca, enfim. Fui conhecer o kardecismo, não me achei, num primeiro momento não me achei no kardecismo, não era o que eu buscava.
E aí eu conheci a Umbanda e na Umbanda eu me criei. Então eu sou umbandista de raiz, né? Eu sou médium, fui trabalhadora de um terreiro de Umbanda em São Paulo durante muitos anos. E um dia, conversando com meu irmão, ele falou assim para mim: eu não acredito que você sai daqui e vai para São Paulo para ir para um terreiro. Oh. Você acredita nessa fé? Acredito. Porque tem esse problema, porque tem aquele problema, e tem o outro problema, e tem o outro problema. Eu falei para ele: você quer realmente uma igreja que seja boa? Ele falou: quero. Tem? Eu falei: não, mas você pode fundar uma. Só que funde e viva sozinho nela, porque a hora que você puser mais uma pessoa, vai começar a ter problema na igreja que você fundou. Porque o problema não está na religião, ou na igreja, ou na doutrina. Não interessa onde você vai. Né? Você colocou dois humanos para discutir o mesmo problema, a mesma situação, a mesma questão. O meu ponto de vista é um, o seu é outro, e a gente pode convergir olhares enquanto for conveniente para ambos. Deixou de ser conveniente, a água do meu lado tá mais dessa cor, para você tá do outro, e tá tudo certo, né? Então, infelizmente, eu não vejo problema na religião, eu vejo problema em quem vai interpretando essas religiões a seu bel prazer, né? Dando essas justificativas ou esses julgamentos e colocando nas prateleiras do bom ou ruim aquilo que deveria ser uma regra, e aí você acata ou não acata, está nessa ou não está nessa. E se você não está nessa, tá bom. Se você for para outra e para você fizer sentido, ok. Mas eu preciso querer que você queira a minha. Que você olhe pela minha ótica, que você olhe com a minha lente, entendeu? Então eu acho que aí as coisas perdem um pouco o sentido, né? Mas eu entendo o kardecismo como uma doutrina, o espiritismo como uma doutrina, não como uma religião. No final eles acham que é religião, mas para nós tanto faz, nós não achamos, né? Não. Agora, a Umbanda, eles acham que a Umbanda está fora do kardecismo. É como se estivesse adjetivando o espiritismo com o kardecismo. Não. É a famosa mesa branca, né? Eu sou mesa branca, eu não pertenço a nenhum terreiro. Como se no terreiro tivesse o quê? São espíritas também. Sim, não é? Com certeza. Mas eles querem fazer, não, nós somos diferentes. Parece que é a elite do espiritismo. E é interessante que assim, né, para quem conhece alguma coisa sobre kardecismo e sobre umbandismo, enfim, tem muito espírito elevado, iluminado, Sim. né, tanto num quanto no outro, e tem muito preto velho que se passa por mentor esse ou aquele, não dá um nome como preto velho, Sim. porque se der um nome como preto velho, as pessoas que estão ali não vão entender. De novo, volta naquilo que eu falei. Qual é a sua visão, né? Então, assim, o que é interessante para você entender a respeito disso? Agora, Fátima, a vaidade dos médiuns é um negócio terrível, não é? Bastante, bastante. Eles acabam demonstrando uma situação que poderia ficar muito escondida, mesmo que fosse para eles. Mas é uma vaidade. Por que essa vaidade? Bom, por que essa vaidade? Porque é ser humano, não é? E se acha melhor do que o outro. Você sabe que quando eu saí do terreiro que eu frequentava em São Paulo, foi por uma série de razões. A maior razão era porque eu tinha acabado de me separar e aí ir para São Paulo para ficar até meia-noite, 1h, 2h da manhã às vezes, e voltar sozinha, né, na estrada era inviável. Uma coisa é você ir acompanhada, a outra é você pegar a estrada sozinha, depois de ter trabalhado uma noite inteira, o dia inteiro, a semana inteira, era de sexta-feira a reunião lá. Então eu saía daqui
tipo 3h30, 4 horas da tarde, eu trabalhava até meia hora antes, tomava um banho, me enfiava no carro e ia embora. E saía de lá que horas? Às vezes 3 da manhã, 2 da manhã, chegava em casa, quantas vezes cheguei com o dia amanhecendo, né? E fazia com todo o meu coração, enfim. Mas chegou um momento em que o terreiro sempre foi muito bem organizado, muito sério, muito bonito aquilo que se fazia lá. E aí, como todo lugar, começa a crescer. E aí chega um médium, outro médium, outro médium. E aí você vê um médium chegando com uma roupa diferente, ou a guia que ele usa é de uma pedra diferente porque fez não sei o que, aí o outro tem que fazer igual. Aí entra na questão da vaidade. E quando um terreiro, ou uma casa kardecista, ou uma igreja católica, porque, né, você faz o uniforme, por exemplo, dos ministros, mas aí você olha o bordado de um é feito à mão, aí o outro é feito na máquina. São bobagens, são, mas é a bobagem da vaidade. E se você se pegar por aí, aquele lugar é fadado a acabar, né? Uhum. Ou a ter problemas, ou a se perder dentro Mas dessa vaidade. geralmente acontece isso. Sim, com certeza. Acaba com certeza. mesmo porque um quer subir mais que o outro, pensa que é melhor. Sim. E acaba... Não, espera um pouquinho. Não é uma reunião de seres humanos fazendo uma coisa. Exato. Mas eu tenho que ser melhor. Por quê? Pra quê, né? Não é? Qual é o objetivo disso? E é triste isso, né? Você vê esta competição desnecessária, essa futilidade religiosa. É uma pena. Brian Weiss, um psiquiatra norte-americano que ficou famoso por escrever e ter casos de regressão a vidas passadas. Sim. Acredita piamente, porque ele tem centenas de casos de reencarnação. O que você acha? Eu acho que é um estudo muito profundo, muito interessante, muito rico, né? É possível, sim, porque, vamos lá, partindo dentro daquilo que eu estudei da psicanálise e espiritualidade dos 7 corpos. Tudo o que você passou enquanto espírito está dentro dos seus registros akáshicos. Sim. Né? No seu 6º corpo, que é o corpo búdico. No HD. Exatamente. Quando você precisa de alguma informação, de alguma maneira você acessa aquilo. Então, por exemplo, um exemplo besta para você entender isso. Você já passou por situação de te apresentarem algo novo e você dizer, tá, mas que eu já sabia disso? Nossa, isso não é novidade. E é a primeira vez que você está ouvindo? De alguma maneira você tem registro disso em alguma das suas experiências, sabe Deus por onde, né? Acessar esse registro akáshico é possível através de uma regressão? Se a pessoa que estiver fazendo a regressão souber o que está fazendo, com certeza. Que é um perigo também. Né? Exatamente. Já vi gente fazer e não dar conta de trazer de volta, meter a porrada na pessoa que estava passando pela regressão para trazer ela de volta porque não sabia mais o que fazer e causar um trauma maior do que aquilo que estava sendo pesquisado. Então é muito, não é perigoso, mas quem vai mexer com isso tem que ter muita consciência do que está fazendo. E tem que ter motivo também, né? Exatamente, porque assim, Badu, vamos lá, eu gosto desta analogia. Então, vamos imaginar uma coisa bem boba. Você, quando era amamentado pela sua mãe, você sentia cheiro, você ouvia sons, você via o rosto da sua mãe, o cabelo da sua mãe. E sua mãe te amamentava com muito carinho, com muito cuidado, era um prazer estar ali. E sempre que sua mãe ia te amamentar, ela usava um cabelo curto como o meu, por exemplo. Tá? Então você ficava olhando o rosto dela até X tempo que você mamou
E você cresceu, tá lá com seus 30, 40 anos, você não se lembra mais disso. Ok? É um registro que ficou lá na sua memória, porque você era muito bebê, muito criança, enfim. Você não se lembra conscientemente disso. Tá bom. Eu sou contemporânea a você. E a minha mãe morava do lado da sua. Só que minha mãe sofreu para amamentar. Então, minha mãe tinha dor, minha mãe se incomodava, minha mãe não gostava de me amamentar. O corte de cabelo da sua mãe e da minha era semelhante. Como era próximo, havia, sei lá, uma torrefação de café perto ali do lugar onde a gente morava, então o cheiro de café era característico. Você se lembra do cheiro, e o cheiro de café tem uma coisa gostosa, é uma lembrança saudosa que você não sabe de onde vem, mas é aquele cheiro que te traz um monte de coisa boa. Eu sinto cheiro de café e não gosto. Você lembra por que é que você gosta do cheiro de café? Porque café é ótimo, tá bom, eu não gosto de cheiro de café, e daí? É a minha forma de ver, sim. Só que talvez essa lembrança, esse prazer pelo café esteja muito mais ligado à memória afetiva que você tem do momento de estar mamando e que era uma coisa gostosa e todo carinho, todo o amor da sua mãe. E eu não tenho porque eu não passei por essa situação. Ali era traumático, minha mãe não gostava, havia uma energia ruim de troca entre nós. Então, toda vez que eu sinto o cheiro de café, esta memória afetiva que está embaixo de 500 mil pás de cal durante a minha trajetória, só me traz a coisa ruim. Ou eu olho para uma mulher que tem o cabelo como o meu e falo, nossa, cabelo feio. E você olha e fala, ai, coisa mais linda, olha que corte de cabelo bonito. Se a gente não dá conta de lembrar aquilo que nos tem a tenra infância, e isso traz situações de eu gostar ou deixar de gostar de uma pessoa, porque eu não me lembro de uma situação em específico, ou daquele momento em específico, para que é que eu vou xeretar minha vida passada? A não ser que seja um trauma que você tem que resolver. Sim, né? sim. Mas aí quando é um trauma, você pode elaborar de uma outra maneira. Por exemplo? Aí a gente entraria um pouco dentro de apometria e lidar com os fractais, com a questão dos níveis. Deixa eu perguntar uma coisa. Tá. Por que a apometria não é aceita na doutrina espírita? Bom, A maioria que eu vi... É divergente, porque a apometria trata da espiritualidade por um outro viés. Qual? Então, por exemplo, o que eu conheço de apometria, o que eu estudei de apometria dentro dos cursos que eu fiz. Na apometria, você não tem no momento de manifestação de um espírito, por exemplo, você não tem a incorporação. Não. Na apometria, você tem um desdobramento e o médium desdobrado fala com esse espírito. Sei. Tá? Então, tem pessoas que acham que nesse desdobrar não existe maneira de você provar, avaliar que aquilo está acontecendo ou não. Tá? Talvez seja esse o aspecto. Mas, por exemplo, a minha maneira de enxergar essa espiritualidade e de auxílio, né, mediúnico, porque, já falei, eu sou médium, eu tenho um trabalho mediúnico sério no Centro Bezerra de Menezes hoje, e lá eu trago toda a minha experiência de Umbanda, os meus guias que não me abandonam, estão comigo, enfim. Eu uso técnicas apométricas para tratamento, uso do kardecismo, uso daquilo que a gente aprende nos cursos que faz. Então, quanto melhor instrumento eu sou, quanto mais eu sei, quanto mais técnicas eu conheço, melhor o atendimento que eu presto. Melhor a maneira como você vai lidar com uma situação ou outra, como você vai auxiliar aquele espírito que está ali ou aquela pessoa que foi procurar ajuda. Tá? Então,
dentro do lugar onde eu vou, a apometria e o kardecismo e a umbanda se relacionam muito bem, obrigado. O que não é muito comum na maioria dos lugares. Mas a apometria é uma ferramenta interessantíssima, porque você vai tratar dos diferentes níveis de consciência que você vai deixando travados em bloqueios, em traumas que você viveu ao longo do tempo. Então, às vezes, para você tratar um trauma, você não precisa fazer uma regressão. Se você for a um lugar que trabalhe com apometria de uma maneira muito consciente, com muita propriedade, você consegue resgatar esse nível, você consegue resgatar esse trauma sem ter que passar por todo o processo de regressão. Mas ele vale tanto quanto a regressão? Sim. Com certeza. Quer dizer, por que não perceberam que é muito mais fácil a apometria do que a regressão? Porque as pessoas querem achar que aquilo que eu faço é melhor do que o que você faz, tá tudo certo. Mas o Brian Weiss não achou nada disso, ele foi buscar realmente. Sim. E tem casos de... Sim, porque, assim, vamos lá. E não fez apometria. Talvez ele não tenha... vamos lá. Bom. Eu conheci a apometria num aspecto, na prática, e não gostei do que eu vi. Quando eu fui fazer o meu curso de humanoterapeuta, que é pelo Espaço Humanidade de São Paulo, é um espaço muito bacana, com um trabalho muito sério eles fazem lá. A Andresa Molina, que é a professora responsável por lá, ela trabalha na apometria, através da apometria. E quando eu vi que o conteúdo programático do curso passava pela apometria, eu levei um tempo para ir dar conta do negócio. Porque eu não achava que era legal. Eu tinha um pré-conceito. Quando eu fui desmistificar todo o meu pré-conceito, eu falei, é fantástico. É uma ferramenta de trabalho como qualquer outra. Então, assim, a sua ferramenta de comunicação não é o microfone? Para você tratar determinados bloqueios, determinados problemas, você usa a apometria como uma ferramenta. Para além do trabalho mediúnico, para além de uma incorporação, entendeu? Entendi. Eu tive algumas experiências só, foram poucas. Não me aprofundei no assunto. É incrível. Não me aprofundei no assunto e não sei, quem sabe agora, a partir desse momento, né? Eu vá ler sobre a apometria. Eu não sou expert no assunto, deixo isso bem claro. Dentro dos estudos que eu fiz para o curso, a apometria me veio como uma ferramenta incrível e muito potente e muito eficaz, né? Mas é um estudo grandioso, porque aí você vai trabalhar com a questão de implante espiritual, chip, e aí é conversa para mais um outro programa. É verdade. Olha, nós tratamos ou pelo menos passamos por cima do espiritualismo, de espiritualidade, encarnação, reencarnação, apometria, regressão de vidas passadas, mediunidade, e ainda nem começamos arranhamos o casco. Exatamente. É um tema muito extenso. É bastante. Para quem estuda isso, são anos e anos e anos de estudo, não é uma coisa que você constrói da noite para o dia. Eu tenho muita coisa de prática, né? Tem muita coisa que a gente aprende na prática. Tem muita coisa que você aprende nos livros, tem muita coisa que você aprende nos vídeos do YouTube. Eu falo que a tecnologia, nesse aspecto, ela é fantástica, porque ela traz uma possibilidade de você encontrar novos caminhos. Falando em tecnologia, não posso deixar passar essa. Nós temos uma cópia, já falei disso, nós temos uma cópia muito pálida do que é a tecnologia do outro lado da vida. Sim. Não é? Sim. Tudo que nós temos aqui é uma cópia. Sim. E eu me lembro do livro Nosso Lar, André Luiz, que foi, na verdade, Carlos Chagas,
está passando por uma ala com um guia, e ele vê um quadro a óleo muito bonito, e falou, pô, mas eu já vi isso daí na Terra, né? E o guia fala para ele, bom, você acha que o artista veio buscar inspiração Onde? onde? É por aí, Não é? é por aí. Então nós temos todas essas Sim. coisas. Eu já li também que Newton e Graham Bell não encarnaram porque eles estão trabalhando, olha o que nós estamos falando, né? Não reencarnaram porque eles estão trabalhando num aparelho que vai ser possível conversar de lá para cá, Sim. como se fosse um celular. Você já pensou? Eu não duvido de mais nada. Nem A eu, grande verdade nem eu. é essa. Se esse copo falar comigo, eu falo com ele, não tem problema. Sem problema nenhum, né? Eu pergunto se vai tudo bem, se a Pois é. família tá boa. Fátima, muito obrigado mais uma vez. sou eu Você que esteve aqui pela agradeço. segunda vez, você esteve em janeiro a primeira vez, né? Isso. É que Uma a pessoa das- é muito multiuso, né? É metido a um monte de coisa. já Não, é viu? isso aí. E eu queria trazer esse assunto pro Vamos Conversar, para a gente pelo menos deixar alguma coisa certa, né? Muito obrigado pela sua presença. Imagina, sou eu que agradeço. É um prazer, é uma honra, né, falar a respeito disso. Eu pauto muito a minha vida, né, no meu trabalho espiritual. Nunca escondi isso de ninguém. Existem pessoas que juram por Deus que eu sou evangélico, que eu sou católico, que eu sou isso. Eu sou uma pessoa crente, né? E eu acho que nós estamos aqui exatamente para manifestar uma fé. E a fé que eu manifesto é num Deus incrível, bondoso, benevolente, que quer que a gente seja feliz, que quer que a gente Que olhe não o castiga outro, ninguém. que não castiga ninguém, que não está preocupado, né, com bobagem, com picuinha, não, ele está muito acima de tudo isso e que, acima de tudo, nos acolhe e nos perdoa. É verdade. Né? E que torce para que a gente aprenda a amar incondicionalmente como ele ama. Vai ser difícil, hein? Muito, mas eu acho que nós estamos no caminho. Daqui umas 20 mil encarnações a gente chega lá. Eu não sei se precisa de tudo isso, não. Eu acho que a gente precisa começar a olhar com outros olhos. Verdade. Né? Eu acho que essa se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, o que eu diria? Coloque mais amor no seu olhar. Né? A gente é muito crítico, a gente é muito bravo com o outro, a gente fica se punindo demais e punindo o outro e carregando pedra. Esses dias atrás eu ouvi uma frase muito interessante. A gente pode carregar um saco com pétalas de rosa ou com pedras para subir a montanha da vida. Você escolhe com qual peso você quer ir. É verdade. Obrigadão. Sou eu que agradeço. E a você que ficou conosco, muito obrigado. Vou pedir mais uma vez para você compartilhar, deixar seu like, comentar. Muito obrigado pela audiência. A gente volta uma outra hora.